E aí, gente, como é que vai? Estou aqui gravando mais uma mensagem para vocês. Hoje estava previsto eu ir para Cacimba de Cima, mas como vocês sabem, choveu, né? Glória a Deus, né? Tem que chover mesmo. Mas aí, toda segunda-feira, para quem não sabe, eu faço um discipulado lá na Gestiane, no Augusto, né? E, enfim, hoje não deu certo, né? Porque choveu, como eu havia falado, né? E eu, assim, para não ficar uma coisa assim sem a palavra de Deus, vamos dizer assim, né? Até porque domingo não teve culto, sábado, se eu não me engano, também não teve culto no campo, né? E sexta, se eu não me engano, teve. A mãe e o pai fizeram umas visitas na Cacimba de Cima, certo? Mas como já faz algum tempo assim que a gente não fala, a gente também não solta um vídeo aqui no canal, né? Eu resolvi hoje gravar, né, uma mensagem para vocês. Né? Então, eu quero que vocês abram aí em Hebreus capítulo 6. Eu queria deixar uma breve reflexão, né, uma pequena palavra, né, a respeito de perseverança, né, da gente, vamos dizer assim, a gente continuar nos caminhos do Senhor, da gente não abandonar o Senhor, certo? Da gente continuar a prosseguir em conhecer o Senhor, né? Porque, sabe, gente, uma vez eu falei aqui na vez passada que eu preguei, se eu não me engano, lá no Campo, né, que hoje a gente conhece em parte. Paulo, ele fala que a gente hoje vê como um espelho embaçado, né? Mas vai chegar o dia em que a gente vai ver assim como o Senhor é e como nós somos conhecidos. Nós vamos desfrutar e contemplar a plenitude daquilo que Deus preparou para a gente, né? Mas por enquanto a gente só conhece em parte, né? E se em parte já é tão bom, imagine quando for a plenitude, hein? Né? Então, hoje, né, eu queria falar um pouco mais da gente continuar a conhecer o Senhor, da gente perseverar nos seus caminhos, né, da gente procurar mais as coisas do Senhor. Não é porque você não está na igreja que você não pode procurar as coisas do Senhor. Tem vídeo no YouTube, tem estudo na internet, tem várias pessoas falando de vários assuntos, né? Então você pode estar sempre continuando, progredindo nas coisas do Senhor, né? Só basta você querer, né? Só basta você fazer a escolha de ir atrás, né? Muitas coisas que eu sei hoje, né, eu aprendi, vamos dizer assim, não foi na igreja, foi eu indo atrás, né? Porque eu sempre falo aqui, não sei se eu já falei para vocês, que a igreja ela tem um limite, né? Ela tem um limite, ó. Desse, né? Por quê? Porque existe coisa além desse limite para você aprender, mas você só aprende se você for atrás, certo? Então, é interessante você aproveitar a sua internet para você ir atrás dessas coisas, né? E hoje eu queria falar um pouco, né, justamente desse assunto, da gente parar, vamos dizer assim, da gente parar de sermos inconstantes, né? Viver de arrependimento em arrependimento, viver de pecado em pecado, né? E prosseguir a conhecer coisas mais da prateleira de cima, certo? Que é o que a gente vai ver aqui no texto, certo? Então, abram em Hebreus capítulo 6, verso 1, certo? Vamos lá. Gente, vocês me perdoem qualquer coisa se eu estiver gaguejando, olhando ali pro lado, né? Porque eu tô me acostumando ainda a gravar, certo? Eu tenho que olhar para cá. Então vamos lá, né? Capítulo 6, verso 1. Diz assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo de Deus, certo? E isso nós faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível, vamos ficar só até o 3, né? Que ele diz assim, ó: e isso faremos se Deus permitir, né? Então o que é que o autor está falando? O autor está falando, não sei se vocês sabem, né, para os cristãos da nova geração, né? Porque aí veio os romanos, aí já é para os cristãos depois de Paulo, certo? Se eu não me engano. Então, assim,
né, é o que acontece muito hoje também, talvez estivesse acontecendo lá naquela época, né? Que são que pessoas que aceitam a fé, né, aprendem dos rudimentos da palavra de Deus, ou seja, do feijão com arroz da palavra de Deus, arrependimento, batismo, ressurreição dos mortos, né, que são coisas bases da fé cristã, né, que você aprende logo no início, né. Só que o que a gente vê muito hoje, né, com certeza devia existir naquele tempo também, são que as pessoas elas ficam muito no superficial, né. Elas aprendem aquele básicozinho da palavra de Deus e pronto, vai lá pro oba-oba, né? E não se interessa em aprender mais. Porque, gente, aprenda uma coisa na vida de vocês. A respeito da palavra de Deus, sempre há mais. Sempre há mais, né? Porque o Senhor é fonte inesgotável, uma fonte que nunca se acaba, né? E a gente é como um cálice. Aliás, a gente é para ser como um cálice, né? Que transborda, né? Está sempre transbordando do mais do Senhor. Então, você na sua vida diária, né, na sua comunhão diária, você deve pedir mais do Senhor. O Senhor me mostra mais, eu quero te conhecer mais, porque sempre há mais, irmão. Sempre há mais, certo? Então, né, aqui o escritor ele encoraja a gente deixar de ser pessoas imaturas que sempre ficam caindo no pecado e tendo que se redimir do pecado e tendo que aprender de novo das coisas básicas do Evangelho. Que a gente prossiga em sermos perfeitos em Cristo. É como ele disse no verso 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, o que a Bíblia nos encoraja é nós sermos pessoas sólidas, equilibradas na fé, né? E sempre apontando para um alvo, certo? Sempre aprendendo mais, sempre entendendo mais daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor revela, né? Das coisas que acontecem no mundo, certo? Então, continuando aqui no verso 4, aí aqui ele vai falar das pessoas que já ouviram da palavra de Deus, mas no entanto recaíram, né? E parece que é um vício, né? As pessoas caem e voltam, né? As pessoas caem e se reconciliam, né? E isso, irmão, não é bom, né? Não é bom. Porque você tem que aprender uma coisa, quando as pessoas caem, né, quando elas se reconciliam, elas até podem voltar para o caminho de Jesus, né, mas nunca é a mesma coisa como da primeira vez, nunca vai ser como da primeira vez, e isso tem um prejuízo enorme para nós. Nós temos que ser pessoas que têm uma constância na vida cristã. Não fique de cair, levantei, cair, levantei, cair, levantei. Não, isso é ruim demais para nós, né? Então, vamos ver o que é que a Bíblia diz, né? No verso 4, ela diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e exponham a zombaria. Ou seja, justamente de pessoas assim que a gente estava falando, de pessoas que não se firmam na palavra de Deus, vivem de cair e levantar, e expõem a Cristo. É por isso que as pessoas zombam, é por isso que a pessoa, é o crente, tal. Porque são pessoas de dentro da igreja, né, que mesmo sendo ensinado, elas não aprendem e ainda continuam a viver as suas mesmas vidas de antigamente. Quando na verdade a palavra de Deus diz que a gente não deve ser só ouvinte da palavra de Deus, a gente tem que ser praticante. Certo? Então a gente deixe desse costume maldito, vamos dizer assim, maldito, né, dessa inconstância maldita na nossa vida. A gente tem que ser firme e constante na palavra de Deus. Continuando, verso 7 diz assim: porque a terra, que aqui ele faz uma comparação, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela,
e produz erva proveitosa para aqueles, porque é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ou seja, a bênção recai sobre aqueles que ouvem, guardam a palavra e dão fruto. A bênção não está sobre aquelas pessoas que são inconstantes na vida, né? Que até recebem a palavra de Deus, mas vivem caindo. A bênção não recai sobre isso. A bênção é só para aqueles que são sólidos, como a rocha. Quem que está entendendo, né? Então, verso 8 diz assim. Aliás, verso 8 do capítulo 6. Espera aí que eu rasgo a Bíblia aqui, eu estou caçando aqui. Verso 6. Verso, vale Deus. Irmão. Aí ele continua. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas vocês, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vocês não façais negligentes, mas sejam imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, aqui ele continua falando, né, principalmente no verso 12, que ele diz que não vos façais negligentes, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, a fé, vamos dizer assim, a esperança, vamos dizer assim, né? A promessa, ela só é concretizada para aqueles que se permanecem firmes. Vejam, pega um exemplo de Moisés. Moisés libertou o povo, conduziu o povo no deserto, operou milagres, né, através do poder de Deus, mas no final ele não viu a terra. Porque ele se rebelou contra o Senhor, né? Contra a ordem do Senhor. Então, o céu e as coisas de Deus são para aqueles que permanecem até o fim. Não são para os inconstantes, para aqueles que são como as ondas do mar, né? Ou seja, é o ponto alto da vida e o ponto baixo da vida. Não. A bênção é para os constantes. É para aqueles que andam em linha reta. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Para que a gente, nesse tempo de inverno, né, de guerra, de pandemia, em que muitas vezes a gente não pode se encontrar, que a gente permaneça firme, né? Que a gente busque refúgio no Senhor, né? Lendo a sua palavra, orando, né? E assim a gente permaneça, porque a fé, o céu só é para aqueles que permanecem, amados. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. Eu espero assim, irmão, que você, né, que esse vídeo te encoraje, né, a não desistir, a você sempre se lembrar do Senhor todos os dias da sua vida, né, porque o fim, irmão, está próximo. Vocês estão vendo aí, né, os acontecimentos. Tudo isso está acontecendo, né, para que eles venham implantar o novo sistema. E nós sabemos que o novo sistema, né, a nova ordem, é anti-Deus, né? Eu estava vendo aqui na internet, né? Agora lançaram um filme na Netflix, se eu não me engano, que é assim, como você ser um péssimo aluno, uma coisa assim, né? E no filme, o Fábio Porchat, um ator da Record, se eu não me engano, ele estava na Record, né? Ele ensina as pessoas a se masturbarem, né? Ensina pedofilia aos meninos pequenos, dizendo que os meninos são retrógrados se não fizer essas coisas. Então você vê que a cada dia que passa a maldade do mundo está crescendo, né? E isso é um dos sinais da volta do Senhor. Então que nós não permaneçamos nessa onda de cai e levanta, cai e levanta. Não, a gente tem que ser sólido, a gente tem que ter uma vida sólida, equilibrada, constante em conhecer o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês fiquem com essa palavra.
né? Enfim, posteriormente a gente grava mais vídeos e coloca aqui para vocês assistirem, ok?